Sim, já coloquei. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui no aguardo para mais uma conversa, né? Dessa vez online. O Portal da Luz, essa casa querida e abençoada, que casa amiga, né? Ao qual já estivemos algumas vezes e somos muito gratos, nos convidou para essa live. Então, qualquer coisa, vocês me desculpem, porque estou começando agora essa nova tarefa pela internet. Mas a gente tem que agradecer, né? Porque poderíamos estar sem essas condições. Imagine com tudo o que estamos passando se não tivéssemos essa, essa bênção que é, né? Podermos estar online, conversando com os amigos, com a família, no trabalho, né? As escolas, todas envolvidas nesse processo tecnológico e abençoada. Então é muito bom. E eu quero agradecer a Josi, ao seu Júlio, à dona Lourdes e aos amigos todos aí de Rondinha pelo convite, pela permissão de trabalho, de aprendizado, né? Sempre um aprendizado muito grande. Agora mesmo, estou aprendendo a mexer com a tecnologia. Então, só agradecimentos, muita gratidão aos queridos todos que, que sempre nos oportunizam essa, essa fonte de trabalho, de levar as mensagens do Cristo, de estarmos reunidos, confraternizando com as passagens do Evangelho. Isso é sempre muito, muito bom. Espero que vocês estejam me escutando bem e não sei se a imagem está chegando bem também. Já vamos começar, faltam 2 minutinhos. Dá boa noite aqui pro Jaime. Muito obrigada pela atenção. A Josiê, né? Josiê, o Jaime, muito obrigada. Tá tudo certo. A gente já começa. Tem que aguardar mais um minutinho para começarmos no horário certo, 20 horas. Obrigada, Jaime. Vamos iniciar esse trabalho naturalmente com uma prece, né? Então vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz que aqui estão conosco nesse momento, em cada lar, com cada família. Somos gratos pela oportunidade e pedimos que as bênçãos de Jesus, de Maria, recaiam sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre essa comunidade que nos acolhe e pelos amigos, familiares, que a paz de Jesus penetre em cada lar nesse momento e que possamos estar unidos em amor, fraternidade, que a nossa paz de espírito seja uma constante e que possamos aprender cada dia mais sermos pessoas de bem, né? Homens de bem, mulheres de bem.
Que Jesus nos guarde e oriente todos os bons espíritos de luz que agora aqui estão. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as crianças, né? É um tema bem agradável, pelo menos a mim, que sou avó, 4 netos, gosto muito. Então, vamos falar sobre as criancinhas. E para iniciar, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. É o capítulo 8º, tá? Deixai vir a mim as criancinhas. E aí a gente lê e faz a reflexão juntos. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele, Jesus, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10. Então, a pureza do coração, né? O que Jesus quis dizer? Ele sempre estava e está nos dando exemplos, né? De ordem moral. Jesus tem quase todos, ou todos os trechos, todas as passagens, todos os ensinamentos voltados ao nosso aperfeiçoamento moral. E então, o que significa quando ele fala em que aqueles que se assemelham às crianças, que se parecem com as crianças, esses terão entrada no reino de Deus. Significa que somos todos espíritos criados simples e ignorantes e somos espíritos imortais. Então, quando uma criança chega, ela já chega com uma bagagem, não é? Espiritual, moral, intelectual. E ela vem para se aperfeiçoar e para auxiliar no aperfeiçoamento daqueles que estão à sua volta. Esse é o grande objetivo das reencarnações, na sua grande maioria. Então, mas por que? Se o espírito já alcançou um certo grau de desenvolvimento intelectual e moral, por que ele tem que passar pelo o estágio de infância? Uma das perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos. Por que ele tem que passar pela idade infantil, pela fase infantil? Né? Que necessidade tem? Já que somos todos espíritos e já vivemos muitas vidas. Aí a resposta dos espíritos é exatamente essa. É porque quando o espírito ingressa na vida carnal, reencarna, ele tem a necessidade do esquecimento das vidas passadas. Até porque se ele chegasse aqui com toda essa bagagem, com todas as coisas boas e ruins e experiências que ele viveu em outras vidas, seria muito difícil tanto para ele como espírito, como para a família que o recebe, os pais, os avós, enfim, a comunidade, né? Porque ele viria sabendo de tudo ou sabendo de nada, né? E sem aquela afabilidade da criança. Por isso a necessidade de que o espírito venha e aqui no planeta ele passe por essa fase de esquecimento mesmo, de necessidade de auxílio. Porque veja a diferença grande, né? O espírito, ele precisa do outro, né? Ele precisa da mãe, do pai ou de alguém para sobreviver. Ele vem num estágio, assim, de total dependência, né? Quando chega ao mundo novamente. E é isso que nos traz aquele... que coisa boa, aquela criança tão bonitinha, e faz com que os nossos corações fiquem solidários com aquele espírito que está chegando. Imagina se ele viesse com todas as broncas, com todas as raivas e já chegasse como nós somos mesmo, né? Então, há necessidade dessa fase da infância para que ele possa aproveitar esse esquecimento momentâneo
e para que os pais possam se adaptar a essa nova chegada, né? Com mais carinho, com mais amor. Nós sabemos que muitas vezes espíritos que chegam já foram nossos adversários em outras vidas. Imagine se nós os reconhecêssemos e se eles nos reconhecessem como tal, e aí ia ser bem mais complicado do que já é, porque mesmo a gente não reconhecendo, nós temos às vezes muitas dificuldades dentro da própria família, tendo em vista espíritos que vêm e que reencarnam numa família para resgatar dívidas, mágoas, ressentimentos de outras vidas. E aí vem a doutrina espírita nos consolar, nos dando esse amparo, essa luz de entender o fato das reencarnações, das diversas reencarnações, né? Isso nos dá um consolo, porque se eu tenho uma dificuldade com um filho, eu, por exemplo, tenho 4 filhos, claro que eu me dou bem, mas sempre tem um que é mais difícil o contato, né? O entendimento, e a gente percebe que é alguma mágoa anterior, né? Porque nessa vida eu não fiz nada, nem ela. Por que há essa rusga, essa pequena coisa que dá um entrechoque? E já é difícil, imagine quando a situação é pior, né? Então, mas como a gente tem já o conhecimento, né? Sabemos que somos espíritos que reencarnamos inúmeras vezes, somos espíritos velhos, como se diz, antigos, então a gente consegue entender, né? E aceitar e trabalhar essa relação com mais amor, colocando mais amor, mais paciência, porque sabemos que estamos ali para resgates kármicos, né? Então é isso. Se a criança não fosse assim, dependente e querida e abençoada e pura, como Jesus disse, porque na fase da infância a criança ela tem essa pureza, essa ingenuidade, o acreditar, né? Ela acredita naquilo que os mais velhos dizem, os pais, os avós, os tios e os professores. Então ela tem essa pureza de alma, pelo menos naquele período infantil. Depois o espírito começa a retomar né, as suas condutas, as suas características, né, e na fase da adolescência, normalmente ele já começa a se instalar como aquele espírito que vem carregando já uma boa bagagem. E aí, então, fica mais difícil o aprendizado. Por isso que nós temos que aproveitar bastante essa fase infantil, adolescência, até os 10, 12 anos, para propiciar a esses espíritos tudo aquilo que nós viemos como missão, quando lá em cima nos programamos para recebê-los como pais, como mãe, como avó, como avô, enfim, a pessoa responsável por aquele espírito. Então, nós temos que aproveitar essa fase. Como? Dando bons exemplos, né? Vivendo uma vida modelar, eu não digo porque é difícil, né? Modelo mesmo, só Cristo, mas que sejamos pessoas que as crianças possam contar, acreditar, que sejamos pessoas que de alguma forma a gente consiga transpor as barreiras dos nossos vícios, das nossas características negativas, como o egoísmo e o orgulho, para, na nossa evolução moral, auxiliar na evolução moral dessas crianças que nos foram dadas, né? Você vê a responsabilidade. Se somos todos filhos de Deus, né? Se somos todos irmãos do Cristo, e se Deus nos concede a graça de estarmos com esses seres, né? E de recebê-los e de trabalhar para o seu desenvolvimento, e nós não fazemos isso, esquecemos, deixamos de lado, nos acomodamos. Ah, deixa assim, ou deixa que a escola ensina. Quando ele crescer, ele vai se auto, né? Vamos dar liberdade para a criança de escolha. Não é bem assim, né? A criança, ela precisa, sim, de uma liberdade relativa, no sentido de que ela depende de tudo, né? E principalmente das nossas
dos nossos cuidados com relação ao desenvolvimento moral dela. Então, nós temos que estar muito atentos ao nosso desenvolvimento moral, à nossa reforma íntima, para podermos passar um mínimo, né? A gente sabe que nós estamos aqui também imperfeitos, ainda com muitas falhas, mas temos que sim nos dedicar, porque se o lar não é um aconchego, se o lar não é um lugar aprazível, um lugar onde você se sente bem, onde a criança sinta-se acolhida, aonde ela vai encontrar esse acolhimento, né? Sozinha no quarto, na internet, na casa dos amiguinhos, na rua, né? Antigamente as crianças iam para a rua, agora elas se trancam no quarto e vão para o espaço da internet, que é um espaço amplo e desconhecido, né? E que os pais muitas vezes não têm noção do perigo que essas crianças estão correndo dentro do próprio quarto. É necessário que a criança ela sinta as vibrações do ambiente dentro do lar. E quando ela, por exemplo, os centros espíritas, as casas de oração, as igrejas propiciam, né, a evangelização infantil. Os centros espíritas, em sua grande maioria, têm uma área de evangelização infantil, onde os voluntários se preparam, estudam, há um espaço reservado, enfim, tudo em especial para receber aquela criança, para que ela seja evangelizada. Ótimo, maravilhoso. Aí os pais trazem, ou não, né? Mas quando trazem, se esses pais também não estiverem trabalhando a sua própria evangelização, a sua própria evolução espiritual, fica difícil, porque aí a criança fica 1 hora e meia no centro espírita, recebendo as orientações das professoras, das tias que estão ali para auxiliá-los, né? E é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. Mas aí a criança sai dali, vai para casa e encontra um ambiente inóspito, um ambiente difícil, onde os pais estão obrigando ou desatentos, cada um no seu WhatsApp, e deixam a criança perdida ali, esperando uma atenção que não vem. E aí ela vai procurar essa atenção também de forma ansiosa, né? Buscando agredir, buscando chamar a atenção, né? Normalmente esses déficits de atenção, como se diz, é o déficit de atenção, a criança hiperativa. Por quê? Déficit de atenção, a dificuldade, ela não tem a atenção necessária, ela não tem a atenção que ela necessita, então ela vai procurar chamar a atenção, fazendo coisas que os pais de alguma forma saiam daquele estado de topor e venham atendê-la, seja de uma forma boa ou de uma forma ruim, mas pelo menos estão dando atenção. Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente nesse momento em que estamos passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ao passarmos para esse mundo de regeneração, só vamos conseguir estar nesse novo mundo aqueles de nós que tiverem uma evolução moral mínima. A gente já sabe que não é total, mas uma evolução moral condizente com a nova formatação do planeta. Então, se a Terra está deixando de ser terra de provas e expiação, planeta de provas e expiação, para ser um planeta de regeneração, os espíritos que vão habitar nessa nova fase já estão chegando. Já estão aqui conosco há algum tempo, né? Dizem que de 80 para cá a maioria já está por aqui, nos auxiliando, né? E sendo auxiliados, porque eles vêm ainda com necessidades, né? Eles vêm intelectualmente mais habilitados, né? São crianças muito inteligentes, jovens inteligentes que facilmente conseguem o desenvolvimento intelectual, porque já trazem uma bagagem grande, mas também já tem um desenvolvimento moral melhor, mas que se forem relegados à própria sorte, se não forem trabalhados, se não forem resguardados,
num ambiente doméstico saudável, numa escola saudável, ele pode se desvirtuar. O livre-arbítrio, né, por mais que ele venha com essa missão, que estivesse lá no mundo espiritual e estão sendo trabalhados, estudando, recebendo inúmeras orientações e exercícios e práticas da moral do Cristo, quando chegam aqui com essa bagagem toda, se não tiverem um mínimo de resguardo, de respaldo, de segurança, eu diria, né? Se a família não consegue dar essa segurança moral, porque todo o nosso problema é moral, né? A humanidade tem um déficit de moralidade muito grande, a nossa, nesse momento. E então, se ele chega com esse adiantamento, mas não tem um apoio, não tem um respaldo, ele pode persistir se for um espírito já com luz e sobreviver, mas muitas vezes ele se dispersa, né? Porque não encontrou o ambiente favorável para aquela bagagem que ele já trouxe e acaba se dispersando, utilizando todo o seu intelecto para outras coisas que não o que realmente importa, né? Que é a fraternidade, o amor, a convivência pacífica, né? Então, esse cuidado é assim fundamental. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ficamos atentos ao nosso desenvolvimento material, que as crianças precisam de uma escola muito boa, por isso que eu trabalho. Eu trabalho o dia inteiro para manter o meu filho no melhor colégio, na melhor faculdade, e esqueço que o melhor colégio, a melhor faculdade é a própria casa, é o próprio lar. Claro que a gente está falando isso de uma forma relativa. Todo mundo precisa de escola e todos os. Mas o que se quer dizer é que o lar é a célula máter de toda a responsabilidade, né? De nós, como espíritos aqui encarnados, nos desenvolvermos e auxiliarmos no desenvolvimento do outro. Seja esse filho, sobrinho, pai, mãe, irmãos. A gente vê em muitas famílias espíritos que chegam, espíritos jovens, que vêm auxiliar no desenvolvimento moral daquela família, né? Eles já chegam com essa bagagem. Mas seria melhor que eles chegassem e encontrassem uma família minimamente estruturada. E nos últimos anos, para não dizer séculos, a gente viu que a família veio se deteriorando, assim, no sentido de falta de amor, de um egoísmo latente. Não gostei, briguei, já saio batendo a porta, vou embora, te vira, né? O teus fica com teus filhos, sabe? Então, porque eu preciso primeiro eu, né? Aquela questão do primeiro eu, depois os outros, mesmo que esses outros sejam os próprios filhos. Então, uma fase de egoísmo muito grande da humanidade, uma fase difícil, né? Que precisa, porque se nós não nos melhorarmos moralmente, né, nós não poderemos reencarnar nessa terra de regenerada. Nós iremos reencarnar sim, vamos continuar aprendendo, mas de uma forma mais ríspida, né? Porque o espírito ele não retrograda, isso nós já sabemos, né? Ele não volta atrás. Então, aquilo que ele sabe, ele vai continuar sabendo. Mas ele pode ficar estagnado. E se ele está estagnado aqui nesse momento, ele vai, de alguma forma, não mais reencarnar na Terra. Ele vai reencarnar talvez na própria Terra, mas em raças primitivas que aqui estarão conosco. Aonde eles terão que trabalhar para o desenvolvimento daquelas comunidades. Ou até em outros planetas tão atrasados quanto a própria Terra foi ou é, né? Então, assim, é um castigo de Deus? Não, não é um castigo, é um raciocínio lógico. Se o planeta está melhorando, os espíritos que vão continuar reencarnando aqui também têm que se melhorar. Né? É muito fácil, vou continuar aqui, ó, eu vou pedir a Deus que me mantenha aqui, eu não faço nada, mas eu vou pedir a Deus e ele vai me manter aqui reencarnado no planeta melhorado, ou até num planeta melhor. Não é assim, né? Nós temos que fazer por merecer, nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Esses espíritos que agora chegam até nós como filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, vizinhos, né?
são esses que vão mais tarde serem os nossos avós, bisavós, porque nós vamos tornar a reencarnar, ou aqui ou em outro lugar, né? Então, nós estamos preparando a nossa próxima reencarnação. E se nós queremos ser bem recebidos, bem acolhidos, bem orientados, nós temos que bem receber, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Essa é a máxima. Faça ao outro aquilo que gostaria que te fizesse. Então, o que é fazer? É dar esse amor incondicional, é dar muito amor, muito carinho, mas também limites, amparo, né? Falar o que é certo, o que é errado, sem agredir, mas com firmeza, né? Não deixar que aquele espírito resvale, né? E que caia nos próprios vícios antigos. E é a nossa obrigação, é a nossa missão. Nós pedimos lá em cima para reencarnar e vir aqui auxiliar no desenvolvimento da humanidade. Nós pedimos. Então, a gente não está fazendo nada demais quando nos entregamos a trabalhos, sejam eles quais forem, né, dentro da própria família ou na comunidade, né, abrindo espaço para a comunidade, sabendo que todos somos irmãos e que necessitamos uns dos outros. Então, é importantíssimo que a gente caia em si, né? E perceba que estamos perdendo uma encarnação, esperando que que o mundo acabe em barranco, como dizia a minha avó, né? Esperando que o mundo acabe em barranco para que eu possa morrer deitado. E não é isso, gente. Nós temos esses vícios da preguiça, da maledicência, da raiva, do ressentimento, tudo nos incomoda. E a gente acha como que estamos aqui a passeio. Caiu. Tu clicou aí, Silvia? Eu não cliquei nada, ele caiu. Tua imagem está lá ainda? Clica ali, que é isso aqui. Encerrar. Não, isso não. Fala. Fala, Silvia. Flávio não voltou aqui. Flávio, aqui não voltou. Vai falando, nós estamos vendo aqui, sobre alguma coisa. Vai falando, Silvia. Isilda, fala que nós estamos ouvindo tudo, Isilda. Por favor, continua falando. Olha para a câmera. Alô? Isilda, fala, Isilda. Flávio, olha aqui. Nós estamos lá no Facebook. Mas aqui não tem imagem. No Facebook tem. Mas eu não tô me vendo. Isilda, fala aqui de boa, fala. Continua. Tchau, Betinho. Bom, gente, eu vou pedir desculpa, mas eu não estou conseguindo acessar novamente a câmera. Não estou conseguindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu não vejo aqui a imagem. Estou sem imagem. Eu estou sem imagem aqui para mim, não sei como está para vocês. Mas se eu puder finalizar, é dizer isso, da importância de continuarmos
auxiliando no desenvolvimento moral de toda a humanidade, tá? Estamos necessitando de prestarmos atenção no que nós estamos fazendo com relação às nossas crianças, a esses seres que vieram para nos auxiliar, mas também precisam de ser auxiliados. Isso é fundamental. Eu peço desculpa a vocês pela interrupção, acho que caiu a minha internet, agora voltou. E dizer que realmente há necessidade de aproveitarmos essa encarnação. Esses filhos que nos foram dados, podem ser filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, não importa. Nós somos responsáveis. Somos todos filhos do mesmo Pai. E aí está, se Deus nos emprestou essas almas para que cuidássemos deles, então não existe missão maior do que a paternidade e a maternidade, né? E essa paternidade, maternidade, pode ser exercida com qualquer ser que esteja próximo a nós, não necessariamente filhos de sangue, né? Nós temos responsabilidade por toda e qualquer criança, por toda e qualquer pessoa que chegue até nós e que necessite da nossa ajuda, né? Seja ela em forma de carinho, de auxílio material, mas principalmente de auxílio moral. Auxiliarmos esses queridos que estão à nossa volta, fazendo com que possam atingir o seu objetivo aqui na Terra. E qual é o objetivo? O objetivo é melhorar-se, é auxiliar na melhora do planeta. Vamos olhar em volta, vamos ver quantos jovens já estão fazendo isso, quantos jovens já superaram os obstáculos e estão trabalhando para o desenvolvimento moral da nossa sociedade. Muitos, né? E isso é lindo. É lindo saber que essa nova geração assumiu as suas responsabilidades. Muitos deles assumiram, a gente não pode só olhar o que está errado, tem muita coisa boa acontecendo, né? Muitos jovens trabalhando incansavelmente e a gente percebe neles uma força, né? Uma bênção mesmo, né? Porque eles agem com convicção e sabem o que estão fazendo. E receberam, sim, de alguma forma, auxílio para isso. Então, não podemos nos esquecer. É nossa responsabilidade auxiliar no nosso próprio desenvolvimento moral para podermos auxiliar o desenvolvimento moral dos jovens que nos chegam, dessas crianças abençoadas que nos chegam, não importa como, não importa quem. E isso é um lembrete, né? Vamos lembrar disso e continuarmos o nosso trabalho. É isso, gente. A tecnologia nos ajuda, mas às vezes prega uma peça também, né? Mas acho que no final dá tudo certo. Vamos fazer agora a prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos encarnados e desencarnados que aqui estão conosco, né? Nos dando prova de bondade, de paciência e nos auxiliando no nosso desenvolvimento espiritual e moral. Agradecemos a Jesus, a Deus e a Maria por essas bênçãos recebidas todos os dias nos nossos lares, na nossa comunidade, junto às pessoas que nos são caras. Que possamos ultrapassar mais uma prova, essa grande prova que estamos vivendo agora, e que, com certeza, unidos pelo coração, mesmo que isolados, mas unidos em prece, em oração, e pelo coração fraterno, de amor, nós chegaremos ao outro lado, de mãos dadas, fraternalmente, de mãos dadas. Que assim seja. Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção.